Olá, essa é a apresentação do relatório de ensaio de deflexão de vigas, meu, Pedro Rezende, junto com a Bruna Mara e com o Lucas Mendes. O objetivo desse ensaio é determinar a equação da linha elástica das vigas e comparar a deflexão que foi calculada analiticamente com os valores medidos. E a análise de como o módulo de elasticidade influencia nessas informações, ou seja, como a troca de material ou cada material utilizado muda o perfil dessas informações. E essas análises foram feitas para 5 condições de carregamento e de apoio diferentes. Os materiais utilizados foram uma balança, um paquímetro, os pesos, uma régua e um relógio comparador e as vigas de bronze, de alumínio e de aço. Foram utilizadas 3 vigas de seção retangular de diferentes materiais, como eu falei, mas as seções variavam um pouquinho para o alumínio, se eu não me engano, variava um pouquinho, só que eram muito parecidas ainda. E para calcular a deflexão foi utilizado esse relógio comparador, que é colocado lá numa posição determinada, zerado antes de acontecer a deflexão. Depois que a viga deflete, ele mostra qual é a diferença entre antes e depois, quanto que deslocou, né, no caso. E aí você sabe qual foi a deflexão naquela posição. Os casos utilizados foram esses 5 que eu vou falar agora. O primeiro e o segundo são muito parecidos, a diferença só é que um usa um peso de 500 gramas e o outro usa de 200 gramas. É uma viga simplesmente apoiada nas duas extremidades, com peso aqui na parte central, exatamente no centro, né, no caso. Ou seja, vai ser uma viga que vai ter um comportamento simétrico na deflexão. Então você só precisa resolver até a metade, depois é só refletir para o outro lado. Aqui no 2 é só alterar esses 200 gramas, ou seja, as informações serão menores, porque você está fazendo menos força. O caso 3 é esse caso assimétrico, em que você tem uma massa aqui, distanciada da extremidade esquerda. Essa massa de 500 gramas, colocada aqui. Enquanto aqui do lado direito, na distância A também da extremidade direita, você tem uma massa também, mas é de 200 gramas. Então, claramente, ele vai ser assimétrico o comportamento aqui da deflexão. No caso 4 e o caso 5 também são idênticos, a diferença só é o peso, de novo. Mas aqui a viga é engastada no lado esquerdo e é simplesmente apoiada do lado direito com a massa, ou uma massa colocada aqui no centro também. Só que essa viga aqui ela é hiperestática, aí o método de resolução é um pouquinho diferente. Os dados do ensaio são esses daqui, ou seja, são os dados que foram medidos aqui de largura, espessura e comprimento para cada viga, que como eu falei de alumínio é um pouquinho diferente na largura e espessura dos outros, mas é muito parecido. E aqui os módulos de elasticidade ideais para cada material. Aqui são os resultados do ensaio, ou seja, qual foi a deflexão que foi medida em uma determinada posição, que é determinada caso a caso. No caso aqui 5, por exemplo, essa medição foi feita a 340 milímetros. Então está para cada elemento aqui a deflexão que foi medida, para cada material, né? A deflexão foi medida em cada caso. Então, para resolver o primeiro caso, foi determinado a força, né? Multiplicando a massa pelo 9,81, que é a aceleração gravitacional. Foi feito o balanço aqui de momentos e balanço de força, equilíbrio, né? E aí resolvido um sistema linear com esses dois equilíbrios. E isso entregou as duas reações de apoio, que eram as incógnitas, que, como esperado, são idênticas as reações de apoio, porque a viga o comportamento é simétrico, né? O carregamento é todo simétrico. Aqui foi determinada a expressão do momento, que é bem simples, no trecho 1, que foi o trecho que foi resolvido, porque você não precisa resolver o 2, porque a viga é simétrica. O carregamento. E a equação da linha elástica é dada por essa expressão aqui, basta integrar aqui a deformação até chegar em Vzinho. Então você vai integrando a expressão do momento. Aqui, como é uma constante, o modo de velocidade e o momento de inércia, você pode deixar ele aqui embaixo, só vai integrando
o momento. Então, integrando-se duas vezes, chega essa expressão aqui com as constantes e com o EI aqui embaixo ainda para ser aplicado. Aplicando as condições de contorno, que é aqui na extremidade que a gente está começando ali, que é a extremidade esquerda no caso. A deformação tem que ser zero, porque está simplesmente apoiado ali. Está apoiado, então a deformação tem que ser zero. E no centro da viga, a derivada dessa deformação tem que ser zero, porque a viga é simétrica. E ali no meio, onde você está apertando, onde você está aplicando a força, vai ser onde vai ter a deformação máxima. Então ali tem que ser derivada zero no caso. E aplicando as condições de contorno, você consegue tirar essas constantes e chegar aqui nessa expressão da deformação. E aí basta aplicar o modo de velocidade e o momento de inércia de cada material, para cada viga, para chegar nas deflexões calculadas, né? E para conseguir comparar com a deflexão medida. E aí você vê aqui que o erro foi bem pequeno, assim, comparando com o bronze, né? Foi um erro pequeno. E no bronze, nesse caso, tanto quanto no caso 2, foram esses erros maiores. Mas deram valores muito próximos aqui também, no modo de elasticidade, até porque o módulo de elasticidade real vem diretamente dessa deflexão que foi calculada, diretamente, né? Aqui você vê, vem diretamente disso daqui, então eles são inversamente proporcionais. Então o erro até é o mesmo, mas eles eram muito parecidos aqui. E aqui no bronze, quando ele variou um pouco, ainda assim está perto. Você vê aqui que a curva da linha elástica deu muito parecida, tanto para o alumínio quanto para o aço, mas para o bronze, como a gente viu ali, deu um pouco diferente. E no caso 2, que a força é um pouco menor, consideravelmente menor, é resolvido do mesmo jeito. Aqui dá a mesma coisa, ó, em questão de ser idêntico. Só que aqui os erros são muito maiores, né? Porque, como esperado, você aplica uma força menor, você tem uma deformação menor. Então os erros, as incertezas que são provenientes da medição, todo o processo de medição, que às vezes são incertezas que são fixas, né? São valores absolutos, não é um valor percentual às vezes. Por exemplo, se fosse 0,2 milímetros às vezes de incerteza, digamos. Então esse é um valor que vai gerar um erro percentual maior. Que quando você está tratando de deformações menores, como é esse caso aqui. Mas ainda assim, percebe-se que a do bronze é muito maior. Você vê que se mantém, a proporção parece se manter entre os erros aqui entre esse primeiro caso e o segundo caso, né? O comportamento é o mesmo, mais ou menos. Só que os erros os erros são maiores, né? Os erros são maiores percentualmente, mas a proporção se mantém. E também aqui no modo de elasticidade os erros são os mesmos, como eu falei antes. Só que ainda com esses erros grandes de 20%, de 17%, os valores não saem tanto, né? Você está ainda perto, consideravelmente. E as reflexões medidas, ó, é um erro de 36% aqui no bronze, por exemplo. Mas a deflexão calculada é 0,56 milímetros, então é meio milímetro, enquanto aqui é 0,8. Então você está errando 0,3 milímetros, né? É o que está errando. Então, percentualmente é bastante, mas absolutamente, considerando as incertezas absolutas que tem nesse processo, provavelmente não é tanto assim, né? Você não está errando absolutamente tanto, mas percentualmente você está errando bastante. E aí, como você pode ver, deram as curvas mais descoladas aqui, né? Para esse caso de força menor. E isso se repete depois também. Sempre a tendência é essa. Se você tem deflexões menores, você tem erros maiores, potencialmente. Para o caso 3, nós temos essa viga com duas massas dependuradas. Uma massa de 200 gramas, que é o F2, e uma massa de 300 gramas, que é o F1. Esse F1 está posicionado em x igual a 100 milímetros e o F2 em x igual a 400 milímetros. Para encontrar as reações de apoio, um simples equilíbrio de força e momento em um ponto é suficiente para conseguir calcular.
Após determinar essas reações, foi utilizado o método de Macaulay, que é lá no capítulo 16 do Megson, que você define uma seção X de forma que você consiga pegar essas forças presentes na sua viga, no caso F1 e F2. Então, é calculado, nessa seção X eu tenho a cortante e o momento. E eu preciso apenas desse momento aqui para colocar na equação da linha elástica. Utilizando o método Macaulay, encontra-se esse momento na seção X. No caso, se eu fosse calcular o momento, se essa seção X estivesse entre F1 e F2, estivesse aqui, ó, eu apenas desconsideraria agora o termo relacionado a F2. Se essa seção estivesse entre a reação de apoio A e a força F1, como eu não estou considerando aqui F1 e F2, eu também tenho que anular esses termos no momento em que tem F1 e F2. Esse é o método Macaulay. Então, aplicando esse momento na equação da linha elástica, integrando duas vezes e utilizando como condição de contorno que em x igual a zero, eu tenho que V igual a zero, em x igual a L, eu tenho que V também igual a zero. Os valores das constantes C2 e C1 são encontrados. Logo, essa daqui é a equação da linha elástica para o caso 3. Como o meu relógio, a posição do meu relógio comparado é em 250 milímetros, eu coloco no X. Como é em 250 milímetros, aqui no meio, entre F1 e F2, logo eu tenho que desconsiderar esse termo relacionado a F2 na equação da linha elástica. Substituindo o x igual a 250 na equação, encontra-se a deflexão calculada para o material aço de 0,98 mm e o alumínio de 2,58 mm, utilizando o valor real teórico de modo de elasticidade igual a 209 gigapascal para o aço e 69 gigapascal para o alumínio. Percebe que no caso do aço, a deflexão medida foi maior, a deflexão calculada, e no caso do alumínio, a deflexão medida foi menor. Logo, para o aço, eu terei um modo de elasticidade real menor, porque eu tive uma deflexão maior na minha medição. E para o caso do alumínio, eu tive uma deflexão menor que a calculada na medição. E o módulo de elasticidade real é 70 gigapascal. Mostrando as curvas de deflexão, percebe aqui que para o aço, como o módulo de elasticidade calculado foi de 198, tem uma deflexão maior aqui, mostrada no gráfico. E para o alumínio a flecha real é essa azul aqui, que é um pouco menor que a teórica. Agora, para o caso 4, o caso seguinte, vamos mudar a imagem aqui. No caso 4, essa é uma viga hiperestática, pois as equações de equilíbrio são 3, que é o somatório de forças na vertical, o somatório de forças na horizontal e o momento em um ponto. Aqui nós temos o momento, a força na horizontal e 2 forças na vertical, então são 4 incógnitas e 3 equações. Eu tenho uma viga hiperestática de grau 1. Porém, como só tenho essa força horizontal, ela pode ser desconsiderada. Essa força F do caso 4 é uma massa de 500 gramas, então dá uma força de 4,9 newtons. Para determinar as reações,
é feito equilíbrio de força, equilíbrio de momentos também, porém, nesse caso, a reação em A e o momento ficam em função da reação em B. Depois a gente encontra essa reação em B. No primeiro trecho, que é x menor que A, esse trecho aqui eu vou fazer uma seção aqui, calcular o momento. Lógico, o momento nessa seção depende apenas desse momento no ponto A e da reação vertical no ponto A também, que é esse momento aqui. Aplicando ele na equação da linha elástica, realizando as duas integrais e com as condições de contorno no ponto A, que é o engaste, logo a deflexão vertical aqui é zero e também a derivada é nula. Então o ângulo de rotação aqui é nulo. Encontra-se a equação da deflexão da linha elástica para esse primeiro trecho em função da reação de apoio em B. Para o segundo trecho, que é aqui, além do momento e da reação em A, eu tenho a força F, que o momento gerado pela força F é o valor de x, que é o x é daqui até aqui, menos o A. Eu encontro o momento gerado pela força F. Tendo a equação do momento, também aplicando de novo na equação da linha elástica, fazendo as duas integrações. Agora, as condições de contorno para esse caso é o V em x igual a L, que é o L é 0,5, o V nesse ponto aqui ó, é nulo. A outra condição de contorno considerada foi no ponto de x igual a 2,5, 0,25, quer dizer, aqui onde está localizada a força F, que a derivada nesse ponto é igual à derivada da equação do trecho, do primeiro trecho, com x igual a 0,25. Então, assim como as condições, com as constantes C1 e C2 determinadas, encontra-se a equação da linha elástica no segundo trecho. Porém, ainda não temos o valor de RB. E o valor de RB pode ser considerado fazendo que a derivada nesse ponto no meio da viga é igual a derivada, considerando a derivada do primeiro trecho, é igual à derivada do segundo trecho com x igual a 0,25. Assim encontra-se o valor de RB e nesse caso o relógio comparador foi colocado em 340 milímetros, usando esse valor de x, encontra-se a deflexão das vigas de aço, alumínio e bronze. Aqui tem-se que a deflexão calculada para as três barras foi maior que a deflexão medida para as 3 barras, que o do aço foi 0,49 milímetros, a calculada, o alumínio foi 1,29 milímetros e o bronze 0,98 milímetros, enquanto que a medida para o aço é de 0,4, para o alumínio 0,91 e o bronze 0,90. Logo, para todas essas barras, o módulo de elasticidade teórico ele é menor, pois a deflexão calculada utilizando esse módulo de elasticidade teórico foi maior. Agora, se você pegar a deflexão medida de cada barra e utilizá-la para calcular o módulo de elasticidade real, você percebe que ele, em todos os casos ele deu um valor maior que o teórico. Agora vamos analisar os gráficos. Esse primeiro é o gráfico para a barra de aço. Você percebe que em todos os gráficos tem-se a derivada nula na origem, uma deflexão utilizando o módulo de elasticidade real menor. Como eu falei, o módulo de elasticidade real ele tem um valor maior para todos os casos.
Agora eu vou passar a palavra para o Lucas Mendes. Então, gravei aqui por cima do outro vídeo que eu tinha gravado, só para explicar para vocês que teve alguns momentos aqui que eu falei de deformação, principalmente na parte do gráfico lá embaixo, e uma parte na conclusão, mas na verdade a gente está falando aqui da deflexão da viga, beleza? É só fazer esse disclaimer aí, vocês seguem com a minha gravação original agora. Obrigado. Então vamos seguindo aqui na apresentação, a gente vai falar agora do caso 5, para vocês lembrarem o caso 5 aqui é a engastada simplesmente apoiada com uma massa agora de 200 gramas aqui no centro da placa. Então a gente tem basicamente a força que essa massa representa, né? Massa aí vezes a gravidade, para chegar no peso, né, dessa massa. E aí a gente fazendo as reações de apoio, a gente tem, olhando aqui do ponto de vista do início aqui da placa, é parecido com o caso 4, né? Então vou passar mais rápido. Menos MA menos FA mais RB vezes 2A. A gente chega no zero e fazendo o equilíbrio das forças em Y, RA mais RB, que são as reações dos apoios, menos F igual a zero. Esse sisteminha, né, a gente chega aqui nessas duas equações, do RA e do MA, e aí como tem uma força no meio, né, como se fosse uma descontinuidade, a gente faz em dois trechos. No trecho aqui menor do que A, o MX é igual ao MA mais o RAX, que seria o momento, né, na seção ali na primeira parte da placa, essa parte aqui, depois a gente vai fazer para essa aqui. E aí a equação da linha elástica clássica, V duas linhas é I igual a MX, e aí a gente fazendo a integração, a gente chega, né, numericamente, vou aumentar aqui, deixa eu ver se consigo aumentar. Não, ficou um pouco estranho. Desculpa pessoal, vou seguir assim mesmo. E aí a gente chega nessa equação, que ainda é função de RB, com as constantes, aplicando as condições de contorno de que o deslocamento em zero é zero, e a V' de zero é zero, a gente chega no Vx, ainda em função de RB, que a gente já colocou o momento de inércia aqui dentro, lá no software no código que a gente calculou. Para o trecho, e aí que seria a equação da linha elástica, né, para o primeiro trecho. Para o trecho x maior do que A, é a mesma equação de momento, só que a gente acrescenta o termo de F, que afinal, nessa parte aqui, a gente teria a influência do F. E aí, a equação da linha elástica é a mesma, a gente faz a mesma integração aqui para chegar em função de duas constantes, e aplicando as condições de contorno de V na metade, usando a equação da linha elástica aqui do trecho 1, e sabendo que no final, como é simplesmente apoiado ali, o deslocamento é zero também, a gente chega mais uma equação para a linha elástica. Quando a gente iguala os dois nesse trecho central, a gente chega no valor de RB de 0,61, e aí a gente vai ter a equação da linha elástica aí para cada um dos trechos. Fazendo os valores da deflexão, a gente tem as medidas, e as calculadas foram essas aqui. A gente basicamente jogou o valor na equação pronta aqui do Vx, sabendo que o erro foi aqui nesse caso aqui do aço de 32%, 44% no alumínio e do bronze. A gente vai até falar disso ali na parte da conclusão, mas o que chama a atenção é que apesar da ordem de grandeza ser próxima, né, como a gente está falando de valores muito pequenos, acaba que o erro dá um pouco grande aqui, né? É a mesma coisa que no modo de elasticidade. Então, o teórico e o real, que são esses valores que estão aí. Nas curvas, como em todos os casos aqui, o módulo real, né, que a gente calculou ali com base na deformação, ele foi maior, então a gente vai ter uma deformação menor. A gente vai até explicar isso também mais à frente, mas basicamente lembrando aqui dessa equação, que quanto menor esse módulo, né, a gente está falando de uma deformação maior. Então, na teórica, a gente tem módulos menores, a gente vai ter deformações maiores. E a gente tem isso para o aço, para o alumínio e para o bronze. Então, quanto maior esse erro aqui, maior esse erro aqui, maior vai ser a diferença que a gente vai estar falando entre essas curvas aqui da linha elástica. E aí a gente tem os três casos. E aí, seguindo um pouco, respondendo algumas das perguntas que estão lá na prática e também já caminhando para as conclusões, quais são os efeitos aí do modo de elasticidade das condições de contorno, né? Então, vale destacar que o modo de elasticidade né, foi até uma pergunta que foi feita, ele, para o mesmo material, vocês devem ter reparado, ele não foi o mesmo. Então, nos diferentes casos aí de carregamento, a gente não teve o mesmo módulo real calculado. Então, o módulo de elasticidade, né, o ele influencia a deflexão da viga de maneira inversamente proporcional, então foi o que a gente tinha falado agora há pouco, né? Quanto menor o valor de E, maior a deflexão. E os apoios, como a gente sabe, eles definem as condições de contorno, né? Para encontrar a linha elástica. E as constantes lá, o C1 e o C2, em cada um dos casos, eles estão diretamente relacionados a essas condições de contorno, influenciando assim, né, esse valor final da deflexão.
E aqui a gente começou a pensar um pouco dos possíveis erros, né, que podem ter tido nos experimentos e também nos cálculos. Então, aí, erros de posicionamento dos pesos, né, e pode ser que eles não estão exatamente onde, por exemplo, lá a gente tinha especificação de que era 340 milímetros. Pode ser que esse posicionamento do relógio, né, ou do peso não foi exato. A calibração do instrumento, também a gente pode imaginar isso como uma fonte de erro natural. A precisão do relógio, então mesmo calibrado, ele pode não ter uma precisão exata ali na medição, a gente não sabe ao certo. E as condições do corpo de prova, né, da placa ali, se ela estava realmente plana, se as barras, né, na verdade, se elas tinham algum tipo de empenamento, pode ser uma possível fonte de erro. Por fim, falando aí da variação da seção transversal, também o erro pode existir, acabaria afetando o cálculo, que a gente considera uma seção transversal constante na barra. E nos cálculos que a gente fez, sempre tem aproximações numéricas ali que podem de alguma forma explicar, principalmente que a gente está falando de números pequenos ali no caso da deformação, enquanto no caso do módulo ali de Young a gente tem valores maiores. Mas assim, a gente imagina que esses erros de alguma forma influenciaram bastante o resultado, porque a gente vê uma ordem de grandeza parecida, então assim, uma certa, até partindo aqui para a conclusão, né, compatibilidade dos resultados teóricos com os do ensaio, só que, como é a ordem de milímetro, a gente notou um erro percentual muito alto em várias reflexões, né, e aí, consequentemente, em vários módulos de elasticidade. Uma coisa que chamou a atenção, que com a diminuição da força aplicada, os erros percentuais, né, do caso 1 para o 2 e do 4 para o 5, os erros tendem a aumentar, o que gera, provavelmente, por dificuldades na medição correta dos valores, né, então... uma vez que você tem esse tipo de medição que já é mais difícil, ainda menor para uma força menor, talvez o erro seja ainda maior, né? De, sei lá, 10 milímetros de alguns milímetros para outros milímetros, esse erro acaba tendo uma significância maior. E aí, dessa forma, a gente concluiu que a precisão da medição e possíveis erros nesse processo possivelmente explicam as diferenças obtidas neste ensaio. Ainda mais o fato de não haver um padrão, né, em qual material apresenta o erro, também contribuiu para essa conclusão. Então não foi o caso de, por exemplo, o aço tem mais erro em todos os casos. Não foi assim, a gente viu esse erro maior variando de caso a caso, o que reforça essa nossa hipótese e conclusão de que o possível erro aqui está na precisão dessa medição e erros nesse processo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.